Anis, vamos falar de futebol? Sim, claro. Assinei imediato com o Benfica. Mas para contar isso ao meu pai não foi assim tão fácil, que o meu pai é sportinguista e o período em que passas de capitão de equipa para um ano sem jogar, e eu próprio, ninguém me disse, quando assinei 3 anos de contrato na pré-época, eu senti que estava a experiência, isto é, já os próprios jogadores tinham alguma desconfiança, agora imagina os adeptos, não é? A confiança que nós tínhamos entre nós ultrapassava qualquer adversário. Então, mano, o jogo nunca mais acaba, estava 3-0, não é? O melhor meio campo da Europa, não é? Eu acho que sim, eu acho que sim. Quando o árbitro apita para acabar a final, o que é que passa pela cabeça? Não queres acreditar. Tudo aquilo que eu conquistei foi fruto do meu trabalho, não foi fruto de ajudas de lado nenhum. Anis, vamos falar de futebol? Sim, claro. Hoje tenho aqui um daqueles jogadores que me criou um daqueles momentos que eu nunca mais esqueci, que ainda hoje me arrepio, que é o golo à Holanda na meia-final em Alvalade. Aquele golo é absolutamente incrível, Anis. Muito Olá, boa obrigado tarde. por aquilo. Tu tiveste essa noção, não sei se viste o jogo no estádio, eu só tive a percepção da dimensão do gol quando acabei a minha carreira, porque só assim é que tens a percepção daquilo que fizeste por vezes, e neste caso ainda está configurado entre os 10 melhores do mundo, e por vezes, ou muitas vezes quando vou para o estrangeiro, esse gol vem sempre à memória de muita gente, e eu aos poucos e poucos comecei a ter mais noção do que é que significaria ou que significou esse gol para todas as pessoas, mais para os portugueses e, acima de tudo, para mim também, não só por ser um gol bonito, mas também pela importância do mesmo. Sabes quando tu fazes aquele golo, eu estava a ver, não estava no estádio, estava em casa, faz aquele golo, para mim é o primeiro momento em que na minha cabeça passou, não há hipótese, vamos à final. Não há, Sim, não vamos, nunca mais vamos perder esse jogo. sim, já estávamos a ganhar 1-0 com o gol do Ronaldo. Ronaldo. E depois na segunda parte fizemos o 2-0 até num lance que não estava preparado, ensaiado, foi o intuito que eu tive e o Ronaldo no momento, e que só pensei em colocar a bola na baliza. O que é certo é que depois eles fizeram o 2-1, um autogol Jorge Andrade, que ele ainda hoje, quando me vê, diz que eu salvei-lhe a vida. Por isso foi interessante, foi um jogo muito intenso, como é normal, porque tanto da Holanda como em Portugal tínhamos grandes jogadores, jogadores muito experientes, e a importância do jogo era fundamental para conseguir passar à outra fase. Então foi um golo muito importante para nós. Para mim, olha, já disse várias vezes, e a malta que me conhece sabe disso, há dois golos para mim são incríveis. Um é o teu, contra a Holanda, e outro é um que não conta, que é o Ronaldo contra a Espanha num amigável, que é um golo monumental, que não é dele, que é do Nani, mas para mim o golo é dele. Exato. Lembro-me muito bem desse gol também. Lá está, é aquilo que tu disseste, são golos que se podem fazer uma simbiose em ser bonito e ao mesmo tempo importante, é o ideal. Por vezes os melhores golos as pessoas não têm noção quando falam qual foi o melhor gol da tua carreira. Eu por vezes digo que foi num jogo importante, em que o golo não foi assim tão bonito, foi só encostar, mas tem uma dimensão e uma importância maior do que um grande gol por vezes. Isso. Olha, vamos recuar um bocado, vamos falar um bocado do Maniche, Maniche que não é Maniche, tem Maniche que é alcunha. Exato. Tu começas na formação do Benfica? Sim, comecei com 9 anos, fui à experiência como tantos outros miúdos vão nessa altura, com uma carrada, desculpa o termo da palavra, de miúdos de 9 anos na altura, em que só ficámos dois, fui eu e até curiosamente foi um primo meu, que ele depois foi emprestado ao Futebol Benfica, e eu assinei imediato com o Benfica. Mas para contar isso ao meu pai não foi assim tão fácil, porque o meu pai é sportinguista, e eu fui à experiência sem o consultar, saí da escola a pé e fui a correr até ao estádio do Benfica, porque a minha escola
a Escola Pedro de Santarém e até ao Estádio da Luz não era assim tão longe, mas ainda era alguns quilómetros e fomos os dois a correr para chegar a tempo de fazer esses treinos de captação e fiquei no segundo treino e para contar ao meu pai, nem fui eu, foi a minha prima até que deu a introdução para eu depois desenvolver a conversa, mas ele acatou isso depois da melhor forma, porque só me queria ver, era feliz ao fim e ao cabo, era explorar o futebol como um miúdo, uma criança normal, com um sonho, mas um sonho sem aquela dimensão que depois vais ganhando ao longo do tempo e consoante aquilo que vais conquistando na formação, mas nesse momento só queria era jogar futebol e curiosamente sou sócio do Sporting e fui para o Benfica e eu costumo dizer que o Benfica, que o autocarro, o passo do autocarro era mais perto e mais barato, mas os pais não tinham condições de pagar. Hoje em dia, que os pais, alguns deles pagam para as crianças jogarem futebol, e eu sou sempre contra essas situações, porque acho que a criança não tem que pagar para jogar futebol. Eu acho que isso é um lazer, acho que isso é um divertimento e ao mesmo tempo estamos a cortar por vezes a muitos jovens um sonho de ser alguém na vida, com tantos problemas que nós temos na sociedade, essencialmente em bairros, e quando falo de bairro eu vim daí também e sei que 85% dos jogadores que foram grandes jogadores nasceram e de bairros sociais. Por isso acho que não tem, entendo o contexto, entendo a lógica, entendo o momento, porque tudo é negócio, mas não entendo como é que uma criança com 9, 10, 11 anos e por aí fora paga para jogar futebol. Sim, eu também acho. Eu tive esta história, eu acho que fosse o meu pai, ele nem quisesse muito a minha felicidade e eu só jogava no Benfica se ficasse a dormir na garagem. Lá está. Eu também pensei o mesmo. O pai não sei se estou a continuar a pagar cotas do Sporting, eu pago, mas Eu pago. ele era o sócio 4.000 e qualquer coisa e era terrível. Eu fui ver jogos com ele no tempo do Douglas, que era o meu jogador preferido na altura, no tempo do Silas, enfim, de grandes jogadores que passaram pelo Sporting. E eu recordo-me perfeitamente que ele era um fanático, nós íamos de autocarro e era discussões atrás de discussões quando o Sporting não ganhava, enfim, discussões entre os adultos. Eu estava ali um pouco à nora, como se costuma dizer, porque só queria ver futebol e queria ver o Sporting também a ganhar na altura e quando isso não acontecia o meu pai não facilitava. Por isso criou-se algum receio quando eu falei com ele sobre essa situação e ele aos poucos e poucos foi dando a sua benese e lá facilitou a minha ida para casa também. Olha, tu fazes a formação toda no Benfica e depois vais para o Alverca, corrige-me, era satélite do Benfica, não era? Era satélite. Eu faço, lá está, ir ao encontro da tua pergunta, comecei com 9 anos no Benfica, faço a minha formação, aliás, faço o meu primeiro contrato profissional com 16 anos e aos 17 anos faço o meu primeiro jogo oficial pelo Benfica nas competições europeias com o Lierse. É verdade, tens razão, é verdade. Numa altura em que o Arthur Jorge chama-me dos júniores para os séniores. Eu já treinava com os séniores, mas mas jogava pelos júniores, jogava os jogos oficiais pelos júniores e treinava pelos séniores. Mas nessa convocatória, na Taça UEFA, o Arthur Jorge convocou-me para incorporar a equipa nesse jogo. Jogámos primeiro fora, depois em casa, mas acaba por ser o Mário Wilson quem me colocou a jogar, porque o Arthur Jorge nessa semana foi despedido e o Mário Wilson depois é que me colocou a jogar. Entrei no primeiro jogo na Bélgica e depois joguei a titular na Luz, porque o Valdo ainda existia aqueles 3 estrangeiros. Sim. Na altura, e o Valdo abdicou de jogar para me dar o lugar e falou com o Mário Wilson que era uma oportunidade, já que tínhamos ganho 3-0 ou 3-1 fora, que era uma oportunidade
de mudar, porque tinha valor e não se importava ele de ficar de fora para eu jogar. E isso jamais esquecerei, essa atitude do Valdo, obviamente. E o Mário Wilson colocou-me a jogar a titular e pronto, acabei, foi o único jogo que eu fiz nesse ano oficial, mas sempre a treinar com os séniores e a fazer jogos amigáveis, e depois sim, sou emprestado ao Alverca 3 anos, na qual subimos o Alverca pela primeira vez à primeira divisão, com grandes jogadores, Deco, Caju na altura, tínhamos muitos jogadores com muita qualidade, jovens, e que fizemos o Alverca subir à Primeira Liga, e que depois ainda fiquei mais um ano, e depois na terceira época que o Packens vai buscar o Alverca e regresso ao clube mãe. Olha, o que é que te passa pela cabeça naquele primeiro jogo da Taça UEFA com 17 anos? Olha, é assim, se fores ver essa equipa, eram simplesmente jogadores com muita experiência, e eu fui ajudado bastante. Só assim é que se consegue ultrapassar os nervos, aquela ansiedade que se vai tendo quando percebes que vais jogar a titular. Eu estava, quem diz o contrário, efetivamente, não dizer a verdade, porque é a primeira vez num jogo oficial, é a primeira vez que jogas ao lado de um João Pinto, de Michel Paredão, enfim, de outros mais, em que o nervoso vem ao time e depois vai passando quando entras no aquecimento, e aí a bola começa a rolar, e aí vais ter a percepção que és mais um, que tens que dar o teu melhor, e que tens que ser adulto também. E ser adulto, quando eu digo adulto, é aquele adulto rápido na mentalidade, rápido na maneira de ser, na tua personalidade, no teu caráter, e depois é tentar fazer aquilo que mais sabes, com a tua qualidade e alguma sorte. Tu a seguir voltas à casa meio do Benfica, e eu aqui essa altura que eu me começo a lembrar mais, tenho mais memórias tuas quando jogas na linha, né? Na altura jogavas na linha, mais ou menos. Sim, eu com 17 anos, 18 não, fiz a minha formação, aliás, foi benéfico para mim, nos infantis, aliás, nas escolinhas, como se diz, fui para a ponta de lança, depois recuei muito para o lateral direito nos infantis, onde fomos campeões nacionais só com um empate, ficou para a história do Benfica também nessa altura, e depois nos iniciados e nos juvenis alternava para o meio e para a linha, mas mais linha, nos júniores sim, a meio campo, no meu lugar preferido, e no Alverca também, jogar a médio centro, e depois quando regresso ao Benfica, aí sim, que o Packens até joguei, começa a extremo esquerdo, porque a lesão do Luís Carlos me possibilita de eu entrar para a extremo esquerdo, e faço um golo curiosamente ao Setúbal nesse dia, e tínhamos o Paul Borski no lado direito. Não havia pai, não é? Não tinha que ser naquele lado, mas depois fiz mais jogos também no lado direito, e curiosamente era uma posição que não era estranha, mas ao mesmo tempo não era a minha, não era aquela que me sentia mais confortável, mas ao mesmo tempo, num ano no Benfica, eu fui o segundo melhor marcador atrás do Nuno Gomes, a jogar a extremo esquerdo e a extremo direito. Foste ao Sub-21, relembra-me, foste à Seleção B também, não foi? Não, a Seleção B não. Fui logo diretamente para... Aliás, a minha primeira utilização, eu faço toda a caminhada na seleção de todas elas, menos uma, que foi a Sub-16, porque estava castigado, e depois fui... da IB, não sei se fiz um jogo, penso eu, não me recordo muito bem. Eu tinha a ideia, mas para se calhar... Acho que foi um jogo, se fiz foi um jogo. Eu tenho não me lembro muito bem, mas acho que foi só um jogo, penso eu. Talvez. Não me recordo. E depois só me estreio em 2003 com o Scolar. Quando já estavas no Porto, não é? Contra o Brasil, exatamente no Estado das Antas. O gol do Deco. Exatamente, os 2-1. Olha, eu vou-te ser muito honesto. Eu
eu lembro-me de te ver a jogar no Benfica e depois há ali um momento em que tu desapareces e cai espaço para a equipa B do Benfica e para ser muito honesto não é uma área que tenha grande interesse para discutir para mim, mas depois apareces do nada no Porto e eu fiquei como é que isso acontece? Como é que tu saltas do Benfica para o Porto? Olha, saltas depende de ti, depende da tua força interior, da tua mentalidade, da tua confiança acima de tudo, porque foi um período desgastante, um período em que passas de capitão de equipa para um ano sem jogar, onde deixas essencialmente fazer aquilo que mais gostas de fazer, que é jogar futebol, e aí pode mexer muito com a tua estrutura a todos os níveis. E aí tens que ter amigos verdadeiros também para te acompanhar a todo o lado, não é só numa hora, em todo o lado, porque eu por acaso tinha importantíssimos em que me sempre sozinho no Estádio Nacional, em que eles iam de manhã, almoçávamos, ia treinar um pouco à tarde, eles acompanhavam, deixavam o seu trabalho e depois, muitas vezes, obviamente, que chorava, que me sentia triste, que sentia com vontade de mandar a toalha ao chão, mas depois tinha tinha o meu lado, que é o lado mais forte, que é aquela perseverança, que é aquela dedicação, que é aquele, e a confiança que eu tinha em mim que não podia abalar. E tu agarras-te nas coisas menos positivas para ser ainda mais forte do que aquilo que tu és. Foi exatamente isso. Eu recordei exatamente a minha história. Tive momentos que só me apetecia estar sozinho, em que pensava que eu vou dar a volta à situação, eu vou conseguir, só tenho que ter mais uma oportunidade para que isso acontecesse. E lá está, tive a felicidade ao mesmo tempo de o José Mourinho ir para o Porto, que já me conhecia no Benfica, tinha trabalhado com ele, eu estava no Benfica, estava nessa altura e podia sair do Benfica a custo zero, isso também ajudou nessa altura, e que depois senti, passando um pouco essa etapa à frente, porque isso já não interessa, senti eu próprio, ninguém me disse, quando assinei 3 anos de contrato, na pré-época eu senti que estava a experiência, isto é, senti que era a minha oportunidade. Se não fosse esta oportunidade, provavelmente seria emprestado e nunca mais, não se pode dizer nunca nesta vida, mas dificilmente chegaria a um clube grande, porque é muito difícil quando sais um ano sem jogar, não ficares no clube que contratou, ser emprestado e depois aí sim pode quebrar ainda mais o teu esforço mental do que aquele que já tiveste ou já tinhas tido ao longo de um ano do ano transato, ou do ano passado. Por isso, senti isso e confesso, na pré-época desligava o telefone durante o dia todo, só ligava um pouco à noite. Aqueles 15 dias eram fundamentais, um mês para mim era o ideal para eu demonstrar exatamente o meu valor, porque quando vou para o Porto, num ano sem jogar, um jogador de um rival, em que sais do Benfica para o Porto, em que muitos colegas ou muitos jogadores do Benfica não se ingraram no Futebol Clube do Porto, e depois vir de Lisboa para o Porto, isto é, 3 componentes em que podiam e fizeram desconfiar as pessoas para não ser logo uma aposta real na mentalidade dos esportistas, que isso é normal acontecer. Claro. E eu tinha que mostrar efetivamente o contrário. Tu és daqueles que achas que o Porto naquela altura tinha um balneário especial? Que aquilo que sentia, essa mística ali que criava pressão positiva nos jogadores? A mística, quando se fala muito na mística, a mística conquista-se. Ou tu começas, acima de tudo, a ouvir as referências que está no balneário, porque quem faz a mística são as referências, claro. E as referências é que têm que passar essa mensagem para os novos jogadores, e depois tu tens que ter a humildade de ouvir. Se não ouves, não vale a pena, não consegues ter a mística, porque são eles que passam essa mentalidade, e assim deve ser em todos os clubes.
e eu encontrei 5 jogadores no Futebol Clube do Porto, que eram referências, em que me ajudaram a encontrar uma forma de encarar a realidade de uma forma mais positiva. E a mais positiva, eles simplesmente diziam constantemente que aqui ia para ganhar, aqui ia para ganhar, eu só via ganhar, eu dormia com a palavra ganhar e acordava com a palavra ganhar. Entravas num restaurante, os adeptos diziam aqui é para ganhar, não se esqueça. Enfim, tudo é para ganhar, é uma mentalidade simplesmente única e depois, obviamente, com jogadores ambiciosos, jogadores que não tinham ganho nada, foram contratados também nessa altura, falo do Paulo Ferreira, Derlei, Nuno Valente, depois com a qualidade que a equipa já tinha, com o Deco, depois tinha o Jorge Costa, tinha o Capucho, Vitor Bahia, Paulinho de Santos foi muito importante também nessa fase, Estiga, secretário, né? Sim, exatamente, tínhamos muitos jogadores com muita qualidade, e a qualidade vais ganhando consoante também os resultados vão aparecendo, e depois tens um treinador que é fantástico em incutir exatamente isto que estou a dizer. Olha, vamos falar sobre o primeiro ano, porque quando o Mourinho disse no ano anterior, para o ano vou ganhar, eu, sendo sportinguista, dizia, não, para o ano é o Sporting é que vai ganhar para o ano. E tinha uma excelente equipa, o Sporting, esse ano. Sim, e mesmo depois, no ano, quando o Mourinho depois saiu... Aliás, o Sporting costuma ter sempre grandes equipas, não, grandes jogadores, não constrói grandes equipas, não deixam que isso aconteça. É isso. Já lá vamos. Tu em 2003, quando é que aquele... eu há ali um momento que eu digo muito honestamente, eu gosto, o Deco fabuloso, Costinha fabuloso, mas eu há ali um momento que para mim é Maniche mais 10. E eu, sendo sportinguista, só queria que o Porto ganhasse na Liga Europa, portanto eu fui prestando muito mais atenção à Liga Europa, ou à Taça UEFA, porque no campeonato queria que perdesses todos os jogos, como diz o meu pai, em casa, fora e pelo caminho, estás a ver? Mas na Taça UEFA vibrava como se fosse sportinguista. Quando é que tu sentes, durante aquela época, que és tu e mais 10, que estás a ganhar confiança, que estás a jogar muito e que naquele momento o Zé Mourinho aposta em ti e que tu te tornas um jogador diferente e começas a conquistar a tua posição? Rui, eu e mais 10 nunca tu nunca disseste isso, só eu que digo. Nunca podia dizer porque tu repara, nesse ano, qualquer jogador que facilitasse, entrava outro e provavelmente fazia o mesmo papel, ou não, depende, mas quando isso não acontecia, entrava outro jogador e mais ou menos a equipa não se desmontava e tínhamos a mesma qualidade, mantínhamos a qualidade. Obviamente, para te dizer, eu fui dos jogadores mais utilizados com o Mourinho, 108 jogos, o Deco fez 116, eu tenho aqui à minha frente porque mandaram-me isto ontem. Eu fiz 108 jogos, o Deco fez 106 e o Vitor Bahia e o Paulo Ferreira fizeram 99. Por aí respondo à tua pergunta. Claro. Mas para ir efetivamente ao encontro daquilo que tu me perguntaste, eu senti isso no último jogo da pré-época, isto é, no jogo da apresentação que nós fizemos em casa com o Atlético de Madrid, ganhámos 3-0. E eu vou-te explicar o porquê. Foi aí que me senti portista, foi aí que me senti um homem do Norte, foi aí que me senti que estava a ser carinhado, que estava a ser respeitado, foi aí que eu senti que voltei a ser jogador, sabes? Nunca desisti, mas voltei exatamente a ter aquela, ou que podia ser uma peça preponderante na equipa do Futebol Clube do Porto. Porquê? Ganhámos 3-0, o jogo correu-nos muito bem, estamos a falar de uma equipa do Atlético de Madrid com o Simeone, com o Juninho, com o Emerson, uma equipaço, uma equipa fantástica. Apesar de ser uma pré-época, um jogo da apresentação, mas ninguém quer perder, ainda mais com o orgulho que tem que ter esses grandes jogadores. Claro. E acho que eu fui o último a sair. E eu recordo perfeitamente em que quando eu saio, os adeptos bateram palmas em pé. Sim. Aquilo arrepiou-me, e aquilo que eu disse há pouco, não querendo repetir, foi exatamente esse sentimento de compromisso em que eu neste momento tinha que fazer tudo em prol do Futebol Clube do Porto, porque senti
que a desconfiança tinha desaparecido. Desconfiando-se fui eu que pus na minha cabeça, percebes? Claro, Se calhar claro. existiu com 70% dos adeptos, não sei, fui eu que coloquei isso na cabeça para dar o máximo de mim, tirar proveito dessa desconfiança para o meu futebol e também para a minha força maior vir ao de cima. E foi exatamente isso que eu saio, sou o último a ser substituído, os adeptos do pé, eu passo pelo Mourinho, abraço o Mourinho diz, agora passas atrás da baliza, antigo estado das Antas, tínhamos chupa-dragões atrás da baliza, em caminho ao acesso para o balneário. E o Mourinho abraça-se e diz, agora tiras a tua camisola e entregas aos índios, de uma maneira, Eu sei. expressão do tipo carinhoso, do tipo entregas aos adeptos, ao chupa-dragões, a tua camisola. E o Capucho levantou-se do banco e disse, faz o que o Mister está a dizer. E eu passei, entreguei a camisola e a partir desse momento senti que já não havia desconfianças, que senti, não, ele veio para aqui, veio para conquistar o seu espaço, veio para ser campeão. E depois, nessa semana, curiosamente, o Paulinho Santos e o secretário convidam para almoçar e pedem-me desculpas porque não esperavam que eu tivesse este desempenho na pré-época. Lá está, eles, já os próprios jogadores tinham alguma desconfiança, agora imagina os adeptos, não é? E foi exatamente esse aperto de mão, essa cumplicidade que ganhámos depois, em que ficámos amigos, em que construímos uma equipa unida, em que, olhos nos olhos, falávamos entre nós e ninguém levava a mal, porque era natural. E foi exatamente esse momento que o chip mudou e que depois fiz quase todos os jogos a titular, só não fiz ou quando estava castigado ou quando tinha alguma pequena lesão. Olha, durante essa época há um jogo, eu não sei se é só, se calhar, eu não sei se é só a mim, estás a ver, porque não perguntei, mas há um jogo que particularmente para mim mostra o poder do vosso plantel em 2013, que é o jogo da meia-final da Taça UEFA contra a Lazio, eu acho que é em casa, que vocês fazem 4-1. 4-1. Uma Lazio que jogava muito à bola. O Lazio, não, se queres eu te recordo aqui os jogadores da Lazio. Tinhas o Peruzzi da baliza, tinhas o Nesta, tinhas o Simeone, tinhas o Inzaghi, Milovic, Inzaghi, exatamente, Gustavo Lopes, penso eu, que fez o golo. Que passa? Uma equipa fantástica. Mas vocês, com todo o Mancini era o respeito, treinador, sim, e nós banalizaste a Lazio. Sim, foi 4-1, foi um jogo, recordo-me perfeitamente, foi dos melhores jogos que nós fizemos durante os tempos em que aquela equipa não se desmontou, em que o Mourinho foi o treinador. Nesses 2 anos de Mourinho foi um dos melhores jogos e talvez um dos melhores jogos também que se realizou do Estado das Antas. Estávamos a perder 1-0, eu faço 1-1 e depois foi um autêntico massacre. Incrível. Aquilo saía, parecia que estávamos a jogar PlayStation, foi tudo em bom. E conseguimos esta vantagem preciosa que nos deu depois alguma vantagem para a segunda mão. Chegas à final, explica-me lá, porque eu finais só na PlayStation e até aí tenho dificuldade em chegar à final. Tu quando vais à final, como é que são aqueles momentos, e a seguir quero falar também sobre a final Liga dos Campeões, final Liga Europa, mas a final do Europeu. Mas aquela primeira final que tu fazes na Europa, como é que são aqueles momentos antes do jogo, o autocarro, no hotel, em Sevilha, uma temperatura brutal, um estádio que vai estar a abarrotar, primeira final de maior parte de vocês, como é que é o ambiente da equipe? Olha, sabes, quando jogas no Futebol Clube do Porto ou numa equipa grande, a pressão é diária. Não vou dizer que era mais um jogo, porque não é uma final, trata-se de uma importância brutal neste momento, porque o Porto nunca tinha ganho uma Taça UEFA, mas sabíamos que tínhamos que estar no nosso melhor, porque o Porto vinha de 3 anos, penso eu, sem ganhar nada, e nós tínhamos praticamente a Liga Portuguesa ganha, não sei se isso foi depois
acho que foi antes. Mas tinhas muitos pontos Tínhamos muitos pontos de avanço e tínhamos que estar efetivamente no nosso máximo. Obviamente que aquela pressão e a ansiedade que se tem antes do jogo, se não tiveres isso, normalmente o jogo não te vai correr bem. Não estás concentrado, não é? Chama-se responsabilidade. E era uma responsabilidade muito grande, porque os adeptos, para além de merecerem, sabiam que, e nós próprios sabíamos que se estivéssemos no nosso melhor podíamos ganhar essa final. E, final essa que muitos jogadores foi a primeira vez que jogaram e tiveram num palco tão importante como numa final da Taça UEFA. E olha, foi um ambiente de calma, como em todos os jogos, isso sim, mas obviamente que a responsabilidade ao máximo. Nós, quando estávamos a descansar no dia do jogo, não ligámos a TV, porque sabes que isso depois há sempre comentários dos adeptos, claro, em que pode mexer contigo emocionalmente ou não, depende dos jogadores. A mim não mexiam com nada, mas depende dos jogadores. Lá está, há jogadores que para jogar bem têm que ser picados, desculpa o termo, e há outros que têm que ser acarinhados, como tu disseste. Eu próprio desliguei-me, estava na minha concentração individual, por isso, e depois é que o tempo passa o mais rapidamente possível, porque aquele tempo que passas no hotel, aí sim é um bocadinho desgastante, porque quer jogar, não é? Queres jogar e queres que as coisas passem rápido e com a taça na mão, se for possível. Olha, durante o jogo, o que é que te passa pela cabeça quando o Derlei faz o gol? Não foi um jogo fácil, e depois já praticamente no último minuto do prolongamento, nós marcamos o terceiro golo. Aquilo foi uma loucura, e aí sim, tens a noção que já não pode fugir. Fizeste o mais difícil, talvez o incalculável. Foi num período que o jogo estava... O futebol em si era zero, porque não queríamos errar, essencialmente não queríamos errar e aproveitar exatamente uma falha do adversário. E eu recordo perfeitamente que eu faço um passe a rasgar para o Marco Ferreira, penso eu que não chega à bola, e depois o guarda-redes faz a mancha e a bola sobra para o Derlei, que faz o golo com a sua classe, e foi exatamente o motivo de euforia, quase que veio uma lágrimas aos olhos nesse golo, mas ainda faltavam alguns minutos, tinha que aguentar e acima de tudo tínhamos que sofrer, porque sabíamos que iríamos sofrer nesse período de tempo, ou pouco tempo, digamos, mas foi suado, e tudo o que é suado, tudo o que a tua dedicação é posta à prova e o sacrifício tem outro sabor. Sabes, quando vocês ganharam, depois imagino que foi uma festa da Romba, e eu não vou falar da festa agora porque depois gastamos o resto do tempo a falar sobre ela. Tu, a seguir, a época acaba, vocês ganham quase tudo. Não me lembro se foi, acho que nesse ano perdes a taça com o Benfica, não me consigo lembrar. Não, na Taça UEFA não, só na Champions League. No ano da Champions, é isso, é verdade. Mas o ano seguinte, o Mourinho diz que não sente que pode ganhar na Champions. E eu penso, este homem é completamente maluco da cabeça. Sim. O vosso plantel realmente acreditava que podia ganhar a Champions? Nós acreditávamos que podíamos ir o mais longe possível. Ganhar a Champions, obviamente nesta conjuntura em que o orçamento do Futebol Clube do Porto era muitíssimo inferior a um Real Madrid, a um Milan, a um Barcelona, a uma Manchester United. Quase toda a gente que lá estava. Quase toda a gente, eu acho que quase toda a gente. Por isso, aquilo era jogo a jogo, mas lá está, eu toco sempre nesta tecla, que é a confiança que nós tínhamos entre nós, ultrapassava qualquer adversário. E depois a união que nós tínhamos, a cumplicidade que existia no grupo, a amizade que se construiu, isso ajuda bastante, porque nós passávamos das 9 horas da manhã até às 17 horas da tarde todos juntos, ou praticamente todos juntos, 10, 12 jogadores, porque íamos
para o treino, acabávamos o treino, almoçávamos esses 10, 12 jogadores, sem combinar, tínhamos um restaurante inclusive em que praticamente nós aparecíamos lá e construíamos essa união que depois ficou bem patente dentro do campo. Só assim é que também se pode construir uma grande equipe e um grande plantel. Foi exatamente com isso. E nesse ano, quando tu vês grandes equipas, o nosso grupo era o Partizan, Marselha e o Real Madrid. Ficámos atrás do Real, ficámos com 11 pontos, eles ficaram com 14 pontos, penso eu. E depois encontramos o Manchester United nos oitavos. Deixa-me perguntar uma. Quando o Costinha faz o golo em Old Trafford, aqueles momentos criam aquele elan na equipa para perceber que agora podes mesmo ganhar aquilo? São esses momentos que fazem ainda mais acreditar? Não, aí ficou bem patente a confiança que nós tínhamos, que a qualquer momento podíamos fazer golo e nunca desistíamos. Eu recordo que não foi uma boa primeira parte, o Mourinho estava desejoso que chegasse o intervalo, estávamos a perder 1-0, penso que foi o Paul Scholes que fez o golo, e o Mourinho no intervalo simplesmente nos disse que se nós tivermos bola e se tivermos mais paciência com ela, nós ganhávamos o jogo, porque nós na primeira parte queríamos fazer a coisa muito rápida e estávamos precipitados no passe e naquilo que estávamos a fazer, nos movimentos e tudo mais. E se nós acalmássemos o jogo, se tivéssemos a paciência necessária, o golo ia aparecer a qualquer momento. Tínhamos que ter calma e não desorganizarmos. Foi exatamente isso que fizemos na segunda parte e o golo veio quase no final, numa bola parada, inclusive, em que era impensável, nós imaginaríamos que fizéssemos um golo a Manchester United de bola parada, os jogadores altíssimos que eles tinham e com poder físico. Mas o Costinha acreditou, não é? E apareceu. Sabes que naquele lance a minha posição era a dele. A minha posição era a dele. E ele pede-me para trocar porque o jogador que ele estava a marcar a mim era mais ou menos na minha altura, percebes? E então nós trocámos, ele pediu-me para trocar e ele faz o golo e depois aí sim tivemos que nos agarrar a tudo, tivemos contra 4 ou 5 cantos seguidos. O tempo nunca mais passava. Parou, o relógio parou, pô, nunca mais acabava. O Van Nistelrooy, nunca mais me esqueço, não deixava o Pedro Manuel saltar, agarrava-lhe, onde eu não posso dizer agora, para ele não saltar, e o Pedro ficou sem respirar 2 minutos, ali valia tudo. Por isso acho que foi um jogo muito, muito importante, que nos deu mais uma passagem. Olha, a final da Champions, tu falaste da Liga Europa e eu sei que tu vais dizer que os jogadores profissionais estão preparados e vão fazer a pressão. Mas a Champions é a Champions. A final da Champions, aquilo tem que mexer contigo pelo menos um bocadinho. Tu na noite anterior tens que andar à volta na cama. É como te disse quando comecei, tu só tens a percepção da dimensão dos jogos e das conquistas que tu obtiveste quando deixas a carreira. E quando ganhas tudo tão rápido e em tão pouco tempo, parece que é mais uma. E tu tens essa percepção quando toda a gente fala da Champions. E nós não sabíamos o que era ganhar a Champions. Todos os jogadores diziam que o sonho era ganhar uma Liga dos Campeões. E tu não sabias o que era isso. Refiro-me aos jogadores do Real Madrid claro. e outros mais. E tu ganhas a Champions. Primeiro, todas as pessoas nos davam como favoritos. Tínhamos quase a obrigação de ganhar esse jogo. Mas não era o mau Mónaco, o Mónaco de Moriente? Não, Moriente, Joly, o Ibarra, Cissé, Rotin. E Rotin, exatamente. O Adebayor estava no banco. Deschamps, como treinador, não é? Deschamps, o Adebayor também estava no banco nesse jogo. Não era um Mónaco fácil. Não, e era o Mónaco que tinha eliminado o Real Madrid, o Mónaco tinha eliminado o Chelsea nas meias finais, e as pessoas pensam que é o Mónaco, não, o Mónaco com muita qualidade, porque não há nenhuma equipa que chega a uma final da Champions que não tenha qualidade, não é por sorte, sorte é um jogo, não é muito. Claro.
enfim, e tínhamos que estar no nosso melhor, e efetivamente o jogo começa como uma oportunidade para o Mónaco, e depois desse momento o jogo foi totalmente controlado por nós. Eu costumo dizer que foi 3-0, mas podia ser muito mais, Sim. que ficaríamos para a história da Champions League como uma equipa que ganhou essa final com um número... Sim, massacre. Foi um massacre. Por isso, só para tu teres a ideia da importância desse jogo, para jogadores que não tinham ganho nada, porque quando o Pedro Mendes, que tinha chegado esse ano ao Futebol Clube do Porto, em que estava 3-0 e faltava um minuto para acabar o jogo, e ele olha para o ecrã e diz: oh mano, o jogo nunca mais acaba, estava 3-0, não é? E eu, calma que o jogo já vai acabar. Só para tu teres a noção que o que é final da Champions League, o que é ganhar uma Champions League. E isso muda carreiras, muda vidas, muda tudo, tanto para o clube, tem mais respeito e mais uma taça, que o Porto já tinha ganho em 87, mas para os jogadores individualmente, mesmo aqueles que não jogavam, ganhar uma Champions tem outra dimensão em termos de currículo. Olha, vamos fazer aqui uma pausa, vamos à seleção. 2004, vocês deram a maior alegria que eu já vi, que eu tive quando chegaste à final, e a maior tristeza que eu tive no futebol. Portanto, eu tenho-te a dizer que tenho que partilhar isso contigo. Aquilo custou-me horrores, pá, durante meses e meses. Eu continuava a acreditar que o Ricardo chegava àquela bola. Foi a ti e foi a todos nós, não é? Ao fim e ao cabo, foi o jogo mais triste da minha carreira, obviamente, porque acho que merecíamos por tudo aquilo que passámos, essencialmente no primeiro jogo em que os portugueses desistiram de acreditar. Muitos deles pensavam que depois da derrota contra a Grécia a equipa não iria reagir da forma como reagimos, mas obviamente que foi um europeu fantástico em todos os níveis. Eu orgulho muito desse europeu em ter participado acima de tudo, porque demos novamente, ou fizemos que os portugueses tivessem orgulhos em si próprios. Sim. Faltava exatamente isso. E agora, como somos campeões europeus, veio exatamente dar mais ênfase àquilo que estou a dizer, porque eu acho que foi a mudança esse ano, ou esse europeu, foi a mudança para todos os portugueses e para toda uma geração que antes da minha já tinham tentado com muita qualidade, mas nunca conseguiram estar a um patamar como nós conseguimos, porque foi a primeira vez que chegámos a um europeu, a uma final do europeu. E esta nova geração, como as pessoas dizem, com menos qualidade, que conseguiu ganhar, lá está. Eu acho que, acima de tudo, foi um europeu muito inteligente também da forma como o Scolari reagiu à sua derrota, onde colocou a equipa base do Futebol Clube do Porto. O melhor meio campo da Europa, não é? Eu acho que sim. Eu quando cheguei ao Chelsea, quando fui para o Chelsea, o Lampard disse exatamente isso que estás a dizer. E não há dúvidas. Não estou a mentir. Ele disse-me exatamente que foi o meio campo que ele gostou mais de ver até hoje, foi o nosso. Eu digo-te isso mesmo. Pá, incrível. Tu, Costinha e Deco, pô. Era um complemento muito grande, porque sabíamos exatamente aquilo que tínhamos que fazer dentro de campo, conhecíamos e lá está, tu não podes dar uma bola comprida ao Deco, que ele gosta de ter a bola no pé, claro. Percebes? Já o conhecimento, a sensibilidade. Há um conhecimento, enfim. E era exatamente isso. E essa mudança do Scolari, em que teve a coragem de colocar exatamente uma equipa base onde havia um conhecimento já de equipa, isso veio na altura certa e a partir desse momento a situação mudou por completo. Olha, há um jogo que me marca, o jogo da Espanha. 1-0. Quando a bola do Torres vai ao poste, eu disse ao meu pai, pá, os deuses estão connosco hoje. Sim, aliás, todos os jogos tínhamos que ganhar, como o Scolari dizia, um mata-mata, porque se empatássemos, ficávamos fora. O jogo da Rússia ganhámos 2-0,
eu faço um golo, o Rui Costa também, Sim. e depois esse jogo na Espanha era um jogo crucial para passarmos. Tínhamos que obrigatoriamente de ganhar. Uma Espanha fortíssima, né? Que falhava muito nos grandes Espanha, palcos, mas era Raul, fortíssima. Casillas, Torres. Torres, uma equipa, Xavi, Iniesta, Fortíssima. enfim, É David só Villa, Puyol. Puyol, enfim, não vale a pena estarmos aqui, senão não saímos daqui. Por isso eu recordo que estávamos a ganhar, não, estávamos empatados, em que o Raul disse um empate chega para os dois passarmos, o empate dá para os dois, é melhor deixar assim, e nós não tínhamos que ganhar o jogo porque não sabíamos o resultado da do Grécia e outra, Rússia, não é? exatamente, da Grécia e Rússia, por isso ganhámos 1-0, foi um jogo também fantástico, em que Sofrimento, pá. todos esses jogos são sofrimentos, Sofrimento, pá. mas Eu foi continuo a dizer que muito... o vosso trabalho é mais fácil, para o trabalho da adepto é mais chatice, meu. É que eu bem carregava no X e no quadrado, mas tu não rematavas, nem passavas que não querias. Não, mas pensava que estava 10 milhões de pessoas, estávamos a lutar por 10 milhões de pessoas, mais fora os imigrantes, para aí 12 milhões ou 13 milhões, vá por todo o mundo, provavelmente, e mais os simpatizantes de outros países que estavam a torcer por Portugal, muitos brasileiros, porque por causa do escolar, provavelmente. Lá está, tínhamos essa responsabilidade, tu sofrias por um lado e nós sofríamos, queríamos dar o melhor aos portugueses e a uma nação, e também merecíamos tínhamos qualidade, e estávamos a jogar muito bem, com uma intensidade fantástica, com jogos muito bem conseguidos, e tínhamos que ganhar obrigatoriamente. Olha, aquela viagem de autocarro para a final. Aquela viagem, eu vou à internet e continuo a arrepiar-me todo. Como é que é aquilo no autocarro? Sim, aquilo arrepia, mas varia muito de jogador para jogador. Lá está, depende muito da capacidade de absorção que tu consegues encarar essa realidade. Depende muito de jogador para jogador, mas foram momentos brilhantes, fantásticos, bonitos, jamais esquecerei o apoio de todos os portugueses. Olha, desculpa interromper, quando o árbitro apita para acabar a final, o que é que te passa pela cabeça? Não queres acreditar, porque nós fizemos... obviamente que a nossa consciência estava tranquila, fizemos tudo o que podíamos, talvez não da melhor maneira, mas demos tudo de nós. Provavelmente o jogo foi decorrendo, os minutos foram passando e tu começaste a imaginar que a pouco e pouco podias fazer um gol e não aconteceu. Eles fecharam-se demasiado, foi muito difícil esse jogo para nós. Tivemos oportunidades, nós fizemos, tivemos um deslize esse que o Scolari tinha-nos alertado. Praticamente nessa semana só treinámos bolas paradas porque era o ponto forte da Grécia, e foi curiosamente nesse lance que a Grécia faz o golo e depois fecharam-se, e nós a tentar desbloquear de todas as maneiras, por vezes mais com o coração do que com a cabeça, porque os minutos vão passando e tu desesperadamente queres marcar um golo. Foi muito triste, foi um momento muito, muito triste para todos, porque não estávamos à espera, não queríamos efetivamente. E depois os portugueses, obviamente, mesmo assim reconheceram o trabalho que nós fizemos e nos deram esse apoio que nós precisávamos. Lá está, nessa altura, nós também precisávamos desse apoio e desse carinho que nós, jogo após jogo, estávamos a dar aos portugueses. Sim. Olha, tu depois, o europeu passa, Portugal entra quase numa depressão, porque acreditávamos que não podíamos fazer mais, que nunca mais lá chegámos, mas depois vamos ao Mundial 2006. E para mim aquilo não é penalti, para ficar claro, do Ricardo Carvalho, na França, não é penalti, desculpa lá. Quando tu perdes, e agora fazemos um fast forward, quando tu perdes a meia-final com a França, outra vez a França,
o que é que te passa pela cabeça outra vez? Porque eu achava que íamos ganhar, pá. Eu achava que era daquela que íamos ganhar o Mundial. Nós não pensávamos que era a França, nós pensávamos que tínhamos capacidade mais que suficiente para ultrapassar aquela França. E quando digo aquela França, estamos a falar do Barthez, do Makelele, Patrick Vieira, Thierry Henry, Trezeguet, enfim, não é fácil, não é? Por isso foi triste, porque acho que tivemos melhor mais uma vez no jogo, fomos mais competentes em todos os aspectos, menos nesse lance em que pode acontecer a qualquer um, em que o árbitro marca um penalti, em que depois, lá está, não conseguimos, tentámos mais uma vez, então não conseguimos ultrapassar uma França que foi efetivamente muito inferior a nós. E isso, quando tu és superior, e quando perdes, a dor ainda é maior. E acho que merecíamos exatamente ir à final, não só por toda a trajetória que tínhamos conseguido até esse momento, e depois nesse jogo mostrámos exatamente que merecíamos estar na final, mas não conseguimos. Olha, da tua carreira, tu depois do Porto sais para o Dinamo. Eu não te quero perguntar se te arrependeste. Eu nunca percebi a tua saída para o Dinamo, porque achava que podia jogar em qualquer clube da Europa. Sim, aí lá está, fazem muitas vezes essa pergunta, e o que eu tenho que dizer é que foi um reconhecimento também, algo forçada, direi também, não mentindo, claro. de um clube que te deu a mão numa altura difícil da tua vida e da tua carreira. Tinha efetivamente, em 3 anos de Futebol Clube Porto, muitos clubes interessados em todos os anos, devido àquilo que tinha vindo a fazer, clubes grandíssimos mundialmente, reconhecidos. O Porto só me deixou sair naquele ano em que ganhámos a Taça Intercontinental, e que eram os valores que o Porto queria, e só assim é que, sabes que as grandes equipas não esperam muito tempo por um jogador. Claro. Se tu vais perguntar ao Barcelona, tem 25 jogadores na lista e vai ao primeiro, se os jogadores esperam uma semana, se o clube não chega a acordo, parte para o segundo e por aí fora. E o presidente do Porto era difícil de negociar, não é? Dizem toda a gente diz. Sim, ele só deixa sair quando acha que já está na hora do jogador sair, e também o clube não fica prejudicado de certa forma, claro, com essa transferência. E eu tive que aceitar a decisão, obviamente que não direi um arrependimento, porque financeiramente também foi bom para mim, mas em termos de carreira não era isso que merecia. Acho que merecia um clube muito melhor, e só não fui para um clube muito melhor e para um país onde pudesse explorar o meu futebol, que eu gosto e gostava da Liga Espanhola, porque o Futebol Clube Porto assim o fiz. Tu, entretanto, depois do Porto, passas pelo Chelsea, passas pelo Inter, isto não é cronologicamente, passas pelo Colónia. Não, eu saio do Chelsea, vou para o Atlético de Madrid. Não, mas não é cronologicamente, estava só a dizer os clubes, okay. mas ia dizer, mas é no Atlético de Madrid onde eu acho que se vê mais manisto do Porto, é? Isso é natural, Rui, porque eu quando vou para o Inter de Milão, eu vou emprestado. Sabes, quando um jogador vai emprestado em janeiro não é tão fácil. Há uns anos atrás era muito mais difícil, porque no meu ponto de vista existia muito mais qualidade e jogadores com referências muito acima do que existe hoje. Não é puxar a brasa à minha sardinha, é simplesmente a minha opinião. Claro. Obviamente que esta geração tem muita qualidade individualmente, mas depois falta sempre mais qualquer coisa, e acho que naqueles anos atrás qualquer clube tinha grandes jogadores, e vais ver depois do Inter de Milão, quando eu chego, tinha simplesmente o Zanetti, Patrick Vieira, Stankovic, Cambiasso, Ibrahimovic, Figo, assim, são posições, o Figo não, nem o Ibrahimovic, mas os outros todos que eu referi, Makelele não, isso foi no Chelsea, mas no Inter era essa a minha posição. E se tu chegas, os jogadores que já estão a jogar há muito tempo juntos, jogadores que já se conhecem, mesmo assim fiz alguns jogos, fui campeão italiano, e devo agradecer acima de tudo ao presidente Moratti, que me disse quando eu assinei que eram
um sonho dele já há algum tempo. Lá está, era um dos clubes que manifestou interesse quando eu estava no Futebol Clube Porto, e ele conseguiu por esse período. Mas joguei, pronto, e depois são as opções do treinador, lá está. E no Chelsea foi exatamente a mesma coisa, foi com o Mourinho também, mas vinha numa lesão, tinha sido operado aos adutores e ao pubis nesse momento, e tinha que estar ao mais alto nível também para, num clube grandíssimo, que me desse todas as condições de ir ao Mundial. Foi exatamente essa também transferência em que eu sabia que iria ser difícil, porque tens o Lampard, Essien e Makelele no meio campo, Gudjohnsen, e lá está, vindo uma lesão. E depois a minha contratação foi também porque o Essien iria para a Cannes, e depois não chega aí porque tem uma lesão e continua na equipa, e ainda dificulta mais a minha tarefa, mas mesmo assim eu começo a jogar a titular, e logo no meu primeiro jogo sou expulso. Tenho 3 jogos de suspensão, e aí depois com a lesão também, Não ajudou, depois o desespero em querer fazer as coisas bem, e foi tudo ao mesmo tempo. Não é desculpa, porque obviamente tinha grandes jogadores na minha posição, melhores fisicamente do que eu nesse ano, mas obviamente se eu estivesse bem, não foi por acaso que o Mourinho me contratou, e fui em poucos jogos que eu fiz pelo Chelsea, consegui também ser campeão inglês, mas acho que é diferente começares uma época no princípio do que a meio do ano. E obviamente no Colónia, como tu referiste, o Colónia era um clube simplesmente só para se manter. Foi contratar nesse ano o Podolski, que também fomos os dois. Já lá estavam outros jogadores no Colónia, Jeromel, o Petit, o Mondragón, era o guarda-redes colombiano, enfim. Mas tínhamos era um clube que como é que é de explicar? É um clube, para a dimensão do Colónia, é um clube histórico, um clube muito importante, tem um estádio fantástico, foi o estádio em que nós fizemos o primeiro jogo, até curiosamente, contra a Angola no Mundial 2006, em que ganhámos 1-0, o gol do Pauleta, e acho que merecia... Acho que o Colónia merecia pessoas à frente do clube mais identificadas com a realidade de cada jogador, com a mentalidade dos jogadores. Tu para construires uma grande equipa, tu não podes começar, ou para construires uma casa, não podes começar no teto, tens que construir raízes. E ali havia alguns jogadores, não todos, com qualidade, e depois havia uma diferença para os outros. Era um plantel desequilibrado, não era? Muito desequilibrado, e depois lá está, não há milagres. Podes ter 2 ou 3 ou 4 jogadores bons, mas depois os outros são menos bons, não consegues. Mas gostei acima de tudo de jogar na Bundesliga. Acho que é um campeonato fantástico, um campeonato em que se desfruta, e gostei, mas conseguimos conseguir os nossos objetivos, que era manter a equipa na Primeira Liga. Tu és daqueles que concorda que o Atlético é muito Porto, do ponto de vista de mentalidade, de estrutura. De estrutura se calhar seria menos na altura, mas de mentalidade dos adeptos, mentalidade da comunidade. Sim, o Atlético não tinha as condições que tem hoje. É isso, eu sei. O Atlético, quando eu cheguei ao Atlético, o Atlético era um clube amador, em todos os parâmetros. Neste momento está um Atlético à dimensão dos seus adeptos, à dimensão da sua história, à dimensão do clube e a potência que é. E eu orgulho-me de ser jogador, ou ter sido jogador do Atlético de Madrid. Realmente... foi a seguir ao Porto, foi os anos que eu mais gostei, e foi também o meu maior arrependimento em ter saído do Atlético de Madrid. Foi? Eu que quis. Tu foste oferecido para renovar, não foste? Fui oferecido para renovar mais 2 anos e eu não quis. Foi o maior arrependimento. Provavelmente, se a minha personalidade e o meu caráter fossem diferentes, se calhar engolia alguns sapos e ficava no Atlético como tinha que ficar, e provavelmente era
era um dos símbolos do clube até hoje. Sim. Portanto, porque estavas a jogar muito, Sim, estava a jogar muito bem. As pessoas, esta nova geração não se lembra, mas correu muito bem. Aliás, os 2 anos e meio que estou no Atlético, joguei sempre, só não joguei porque estava castigado, ou estava castigo. Correu muito bem, eu era acarinhado pelos adeptos. Depois tive chatices com 2 treinadores, em que o meu feitio e a minha personalidade, por vezes nessas alturas, e também se fosse hoje com a maturidade que tenho, provavelmente não decidia em prol dos outros, mas pensava mais em mim. E eu, como queria, quando não gosto e saio, abdiquei do salário que tinha, dos meses que tinha e fui-me embora, mas arrependi-me porque se eu mantivesse o Atlético conquistava muitas coisas que depois foi conquistado com a minha saída. Pá, eu vou dizer, eu fiquei triste. Fiquei triste primeiro porque eu digo isto, a gente sabe, portanto não é porque estou a falar contigo agora, era grande fã de ti como jogador. E depois, quando estavas no Porto, só podia puxar por ti nas Ligas Europeias ou na seleção. E depois, eu sou um grande fã do Atlético de Madrid, porque do futuro e por causa da mística. Eu não te respondi porque essa mística, essa força, tem muita coisa idêntica ao Futebol Clube Porto. Porque ali trabalha-se para ser campeão. Ali tens que... É um clube do povo, percebes? É um clube em que as pessoas unem-se em prol de um meio maior que é o clube, lutam pelo seu clube, vibram bastante, enfim. Só estando lá é que se tem essa noção. O estádio está sempre cheio, independentemente se estás a ganhar ou a perder. Exigem muito, obviamente, que é normal, gostam de um bom espetáculo, gostam que a equipa jogue bem, independentemente se está a jogar, se está a ganhar ou não, e isso lembra um pouco o Futebol Clube do Porto, não chega só a ganhar, mas sim tem que se jogar bem, a exigência é sempre muito alta, muito alta. E a minha personalidade, o meu caráter vai muito ao encontro desses 2 clubes. Por isso eu senti um maior orgulho em fazer parte da equipa do Atlético de Madrid, com grandes jogadores também, e talvez tivéssemos um melhor treinador, provavelmente. Tu com o Simeone eras tu e mais 10. Eu identifico com a maneira dele de estar, porque tu lutas pelo aquilo que gostas. Eu não gosto de injustiças, não gosto de puxa-sacos no futebol, detesto essas pessoas, por isso nunca tive uma boa imprensa por causa disso mesmo. Tudo aquilo que eu conquistei foi fruto do meu trabalho, não foi fruto de ajudas de lado nenhum. Por vezes, lá está, mais vale cair em graça do que ser engraçado, e eu fui sempre um jogador que conquistei o meu currículo e as minhas coisas dentro do campo, e isso tem um sabor especial. Por isso é que eu me orgulho de tudo aquilo que fiz no futebol. Obviamente que nem tudo correu bem, fiz alguns erros, como esse que acabei de referir. Talvez também a decisão de ir para a Colónia também foi uma decisão algo precipitada, provavelmente, mas abdiquei de jogar para a França para ir jogar para a Bundesliga. Tinha outros, e tinha a renovação de 2 anos em cima da mesa. Lá está, são decisões que se tu dizes que na vida não te arrependes de nada, quem diz que não se arrepende de nada, obviamente está a mentir. Todos nós arrependemos de alguma coisa que seja. E eu no futebol, essa foi a principal. Gostavas de ter chegado ao Sporting numa fase em que estavas melhor fisicamente? Não, as coisas têm que acontecer quando acontecem. Eu ir para o Sporting, obviamente, tive que abdicar de muito do meu salário para estar no Sporting. Por isso, mais que metade do meu salário foi à vida para jogar no Sporting. Obviamente que só faz isso porque queres cumprir um sonho, sonho esse do meu pai também, jogar na equipa em que tu és sócio, jogar na equipa em que viste futebol pela primeira vez quando eras criança. E eu aí, sinceramente, não estou nada arrependido. Pelo contrário, queria que as coisas corressem melhor do que aquilo que correu, mas lá está. Por vezes, contexto não era fácil, não é?
Não, eu não gosto de culpar ninguém, não gosto de pôr culpas a ninguém. Eu, quando erro, meto as culpas em mim, mas não posso colocar em tudo. Nesse ano do Sporting tínhamos uma boa equipa, ficámos em terceiro lugar, inclusive, com toda a turbulência nesse ano em que o Sporting estava mais uma vez. Muito inconstante, pessoas de dentro a prejudicarem exatamente a equipa, tudo que é o Sporting até É o hoje. Sporting, né? Basicamente. É o Sporting, infelizmente. E depois, quem paga, obviamente, quando a equipa não joga bem, independentemente de tu estares bem ou mal, passa sempre uma mensagem daqueles jogadores que recebem mais, que têm mais currículo, mais peso no plantel. Claro. Mas isto é tudo pessoas que vão atrás de notícias que por vezes que pode prejudicar. A mim nunca me prejudicou, tenho experiência e sou vacinado contra as críticas, porque ando no futebol há muitos anos e passei por grandes clubes, já sabia que isso iria acontecer no Sporting, porque a mentalidade do português é exatamente essa, a culpa é sempre de quem ganha mais e a culpa é sempre do português. Por isso é que somos pequeninos, não é? Muitas vezes. Sim, exatamente, porque nós gostamos sempre de quem vem de fora. Os de dentro, nós temos tanta coisa boa, independentemente de seja o futebol, o tejo, o calçado, a hotelaria, temos bom vinho, temos bons tanta restaurantes, tudo e mais alguma coisa, tudo o que é bom, mas sempre valorizamos o que é dos outros e não acarinhamos aquilo que nós temos que acarinhar. E eu acho que merecia, nesse momento, não tenho razão de queixa dos sportinguistas, pelo contrário, eu recordo que foi um jogo expulso e as pessoas estavam a bater palmas do pé. Lá está, foi um lance que isso pode acontecer a qualquer um. Mas depois, quando tu és expulso nessa altura e quando a equipa não está bem, as culpas podem recair sempre para os mesmos. E obviamente que eu já vi jogos do Sporting nessa altura e acho que fiz dos jogos que eu joguei, tive bem. Obviamente que podia estar melhor e a equipa também, tínhamos jogadores para isso, mas a conjuntura não foi muito apropriada quando eu cheguei ao Sporting, mas isso eu não lamento, só tenho a pena que para o bem do Sporting as coisas pudessem ser um pouco melhores, mas lá está, ficámos em terceiro e no outro ano o Sporting veio a queda, a pique. Veio a pique. Olha, se tivesse que descrever o Mourinho e o Scolari numa palavra, qual é que seria? O Mourinho especial, sabes porquê? Porque fui dos poucos jogadores a ser treinado por ele em 3 clubes diferentes. E isso mostra exatamente o carinho e, acima de tudo, a confiança que ele tem em mim, ou tinha em mim quando eu era jogador, e tu só tinhas com corresponder e não desiludir. Escolar também pode ser especial, porque fui a primeira vez à seleção por ele, e foi ele que me convocou e deu uma primeira entronização, foi ele que me pôs a jogar no Europeu, no Mundial, foi ele que me ajudou a catapultar a minha carreira para outros patamares. Por isso, ele é o paizão? Mourinho, era o paizão? Sim, ele mentalmente ele é muito bom em termos de incentivar, é muito bom. Não direi um psicólogo, mas vai muito ao encontro daquilo que o jogador pensa, e o Mourinho explora exatamente isso mesmo. O Mourinho é muito bom dentro do campo e também explora o fora do campo em todos os níveis, para tirar proveito de tudo e para controlar o jogador ao mais alto nível, em termos não só físicos, mas mentais. E o Scolari também joga muito com o sentimento e o psicológico do jogador. Apesar dos treinos, era o Darlan que dava os treinos, o Scolari era mais tipo, pronto, podes dizer um paizão, ok, como tu disseste, para ir ao teu encontro, porque era mais verbal, mais comunicativo, sim. do que propriamente em campo. Sim. Olha, para acabar, se tivesse que escolher um momento que te marcou no futebol, contigo ou com outro qualquer, aquele momento que te faz arrepiar, qual é que seria? É difícil, sabes? Se eu tivesse só um título era fácil. Estou a brincar. Estou a brincar. Tens muitos, pá, é uma chatice. Não, eu digo,
melhor momento, ao momento que eu gostei, não esquecendo os outros, obviamente, foi ganhar a Taça UEFA. É? Aquele primeiro? Sim, foi o primeiro. Foi o primeiro por toda a sua conjuntura. Tinha vindo um ano, como te disse há pouco, sem jogar, vindo um ano mau, consegui o meu espaço no Futebol Clube do Porto, não tinha títulos, consegui ganhar a Taça de Portugal, a Liga, digo, e depois terminar com a Taça UEFA. Foi um ano brilhante. Meteste a camisa 18 no mapa. Meti, é o meu número da sorte. Grande abraço. Um abraço, Conversa fantástica. sucesso para ti. Tenha Obrigado. gostado.